A gente vai seguindo aqui no Jornal da Manhã, voltamos a falar sobre a sabatina de ontem, a qual o ex-presidente Lula participou na Rede Globo, girando os nossos comentaristas, aproveitando a presença especial e excepcionalmente hoje do Rodrigo Constantino. Constantino, o Lula falou ontem que ele defende a alternância do poder, ainda deu exemplo, falou se tiver 4 anos de um governo de esquerda, o próximo deveria ser de direita e o próximo de centro, aí ele vai contra o que ele mesmo deseja? E ele tentou também se colocar ali como uma espécie de social-democrata europeu, né? E dando destaque ao Alckmin, que diz que ele quer voltar à cena do crime, né? Mas veja, ele foi ao Gabão, vamos lembrar disso, e voltou do Gabão em visita oficial, dizendo que foi lá aprender como ficar 37 anos no poder. Ele é um defensor do tirano socialista que persegue cristãos e fecha igrejas e veículos de comunicação na Nicarágua, o Daniel Ortega. E ele chegou a rebater enquanto ao tempo do governo de Ortega, dizendo que a Angela Merkel também ficou tanto tempo na Alemanha, ignorando as diferenças óbvias entre um regime e outro. Então, é muita contradição, né? O Lula não consegue esconder do povo, né, da audiência, o seu apreço por regimes tirânicos. Ele já disse em várias ocasiões que ele tem o maior profundo respeito pela figura de Fidel Castro, né, quem ele considera um dos maiores líderes latino-americanos e foi o maior ditador sanguinário assassino do continente, né? Então, nenhuma fala do ex-presidiário se sustenta por 2 minutos de checagem ou reflexão, mas ele tinha ali na bancada, né, companheiros, ele tinha ali uma boa vontade incrível. Aliás, não só a parte subjetiva, a gente já mencionou, a linguagem corporal, os olhares de doçura em relação ao olhar de ódio, por exemplo, que a apresentadora Renata Vasconcelos lançava para o Bolsonaro, nós temos a mensuração objetiva, né? O Lula falou por 30 minutos durante a entrevista, entre aspas, e Bolsonaro falou por 24 minutos, sendo interrompido o tempo inteiro e não podendo fechar quase nenhuma linha de raciocínio. Agora, José Maria Trindade, Lula não respondeu aos apresentadores se vai respeitar a lista tríplice da Procuradoria-Geral da República, caso seja eleito. Ele disse o seguinte: quero que fique com uma pulguinha atrás da orelha, justamente sobre a indicação da PGR. Você viu nessa sabatina um Lula magoado? Sim. Olha, essa história da lista tríplice, né? O PT, Dilma e o ex-presidente Lula obedeceram a tal lista tríplice, né? Isso acabou formando no Ministério Público Federal uma política interna muito forte e muito predadora para o próprio Ministério Público. Criaram ali um grupo chamado Grupo da Lista Tríplice. Existem 3 correntes no Ministério Público Federal, né? E eles ficam ali brigando internamente pelo poder. Daniel, eu costumo dizer que onde há poder, há disputa. E não é diferente no Ministério Público. Ali uma disputa muito grande, até por vaga no prédio do Ministério Público. Tem um caso em que o procurador foi no Supremo Tribunal Federal para garantir uma vaga para o carro dele, para ele estacionar no prédio do Ministério Público Federal, para se ter uma ideia de que cada centímetro é disputado em poder. A lista tríplice, ela deforma ali o real objetivo do Ministério Público, que ganhou poderes extraordinários na Constituição de 88. É quase ou é o 4º poder do Brasil. Tem autonomia total financeira, administrativa e a prerrogativa é única, o monopólio de apresentar a denúncia. Então, é um setor muito forte e é o 4º poder no Brasil que ninguém fala, né? E esta lista tríplice é danosa porque forma uma política corporativista interna no Ministério Público e isso é perigoso. Lula não quis optar porque ele gosta dessa história de jogar com os 2 lados, né? De um lado da lista tríplice e do outro. Se ele disser, vou obedecer à lista tríplice, ele fortaleceria esse grupo que dominou por muito tempo o Ministério Público. O ex-presidente Michel Temer quebrou esta lógica da lista tríplice, não nomeando o primeiro, e o presidente Jair Bolsonaro falou, não, vou buscar um procurador-geral, e quando se nomeia o procurador-geral, ele redistribui o poder, né? Vou buscar o procurador-geral fora deste grupo corporativista, e aí este é o debate. Lula não optou porque ele quer ficar bem com os 2 lados.
E a Amanda Lula falou que gosta da polarização, que acha ela saudável, que ela acontece em muitos outros países do mundo. E falando sobre os países de ditadura da América Latina, como, por exemplo, Venezuela, ele falou que acha melhor não se meter, que a postura dele seria essa daqui para frente, se reeleito, de não interferir no que querem fazer esses países dentro do seu próprio território. Isso será o certo? Adriana, ele falou que ele respeita a soberania desses países, é uma posição antiga dele, mas antes disso, quando ele mencionou a polarização, que você disse agora, ele fala que a polarização é saudável e ela é diferente desse radicalismo, desse ódio político, que a polarização sempre existiu entre PSDB e PT, sempre existiu. Ele disse, feliz era o país, a gente era feliz naquela época e não sabia, porque éramos adversários políticos e não inimigos. Se nos encontrássemos, poderíamos sentar numa mesa de restaurante e tomar uma cervejinha eventualmente. Lógico que isso não aconteceu, mas aconteceram outros momentos, sim. Por exemplo, quando a dona Ruth Cardoso faleceu, e eu lembro, porque eu era repórter de rua nessa época, e cobri o velório da dona Ruth Cardoso, o Lula era presidente e veio ao velório, participou do velório, esteve com o Fernando Henrique Cardoso. A mesma coisa aconteceu quando, o contrário, a dona Marisa faleceu, outros tucanos estiveram com o ex-presidente Lula. Então, você ainda tinha um ambiente no país que, por mais que houvesse uma polarização, ainda havia convivência entre esses contrários. E aí ele lembra desses momentos do país, ele cita que a polarização, essa polarização saudável é boa, só que essa polarização não acontece em países como a China, ele cita que tem o Partido Comunista Chinês, e em Cuba, e no Partido de Cuba. Ou seja, ele dá um tapa com luva de pelica, ele critica as ditaduras. Mesmo antes da pergunta do Bonner e da Renata sobre como ele respondia o apoio, ou supostamente que ele dava a essas ditaduras, ele responde. E aí é isso, assim, eu acho que essas incoerências, inconsistências acontecem. O presidente Bolsonaro esteve no final do ano visitando uma série de ditaduras também, Bahrein, Abu Dhabi, Dubai, todos governados por ditaduras, apoia a ditadura militar, tem como ídolo ali o Carlos Brilhante Ustra, que é um notório torturador, talvez o maior torturador da ditadura aqui de 1964, a ditadura militar. Então, assim, tem essas incoerências, tem essas inconsistências, sim. E é óbvio que é uma incoerência. O Lula não deveria apoiar governos de países como a Venezuela, como Cuba, como Nicarágua, que são notórias ditaduras. É ruim. Ele tentou ali sair pela tangente na pergunta. Democratas não deveriam fazer isso, nenhum dos democratas. Esses países, esses regimes ditatoriais têm que ser criticados, sim. Mas cada um tem a sua política. No saldo geral da entrevista, o saldo geral foi bom. E não significa que o Lula vai ganhar a eleição, não significa nada disso. Estava até conversando com o Zé aqui. Cada um se sai melhor num determinado formato. Por exemplo, no formato de podcasts, dos quais o presidente Bolsonaro participou, de 2, coisa de 10 dias, ele saiu muito bem, porque ele domina aquele formato, ele ficou absolutamente à vontade, teve milhões de views, depois aquilo repercutiu enormemente, ele passou 5 horas falando, com 500 mil pessoas assistindo, ele domina esse formato. Já o formato de entrevista no Jornal Nacional, quem dominou foi o ex-presidente Lula, aquilo era importante para ele. Agora, mais importante ainda, e a gente não tem a confirmação, assim, taxativa e final de nenhuma das duas campanhas, seria ver ambos, os dois que são mais bem colocados nas pesquisas, participarem do debate, primeiro debate na Band nesse domingo agora. Roberto Mota. Mota, quando perguntado sobre medidas que ele tomaria para melhorar a economia do país, ele preferiu relembrar ações das suas gestões, enaltecer os números das suas administrações. Na sua avaliação, faltou precisão, faltou objetividade ou ele está escondendo o jogo? Eu acho que ele desistiu de brigar com a realidade dos fatos. Inclusive, foi um dos aspectos que me surpreendeu. Por exemplo, o Bonner lembrou algumas vezes o desastre que foi o governo Dilma. No governo Dilma, 2015, 2016, aconteceu a maior recessão já acontecida no Brasil desde o início do século. Uma queda do PIB de 7%. Isso simplesmente nunca tinha existido no Brasil desde 1902. E o candidato do PT não soube o que fazer com essa informação, deu lá uma sambada na narrativa, jogou a culpa para cima da Dilma, depois disse que o Congresso era malvadão, a Dilma não conseguia. Ele claramente
não tinha nenhuma resposta para aquilo, né? Quando perguntado sobre os seus planos, ele voltou para a narrativa, né, do PT como o grande partido protetor dos pobres, entrou numa retórica vazia que eu acho que era desnecessária para quem já resolveu votar nele e mostrou para aqueles que ainda estão indecisos a incapacidade do candidato de articular de forma clara, simples, que o eleitor possa entender o que ele vai fazer. Foi isso que ficou claro, né? Eu acho que é um insulto à inteligência do eleitor você falar com ele como os políticos de 1930 e 1940 falavam. Uma época que, né, só tinha rádio, um canal de televisão. Hoje existe um fenômeno chamado redes sociais. Existe uma coisa chamada internet. A internet nunca esquece. Eu achei muito peculiar, né, os elogios que o Lula fez ao Alckmin, mas todo mundo pode, por exemplo, agora, no seu computador, no seu celular, resgatar um comentário que o Guilherme Boulos fez a respeito do Alckmin num debate em 2018. Eu não vou repetir aqui porque é um comentário ofensivo, deselegante, mas está lá registrado, o Guilherme Boulos, que é do MST, MTST, às vezes até me perco nesse ecossistema de entidades que gostam de invadir a propriedade dos outros. Mas o Guilherme explicou quem era a Alckmin e, no entanto, o Lula rasgando elogios ao Alckmin. Então, eu acho que se tem uma coisa que o eleitor não perdoa, é quando tentam fazê-lo de bobo. E, Marcelo, claro que não poderia ter faltado falar sobre a Lava Jato, sobre a condenação e prisão. Lula voltou a dizer o quanto se sentiu, claro que injustiçado, e também ele disse que as pessoas não imaginam as perguntas que ele teve que ouvir em interrogatório. Afinal, parte de quem nos acompanha aqui ainda fica confuso com essa história. O Lula deveria estar preso, foi preso injustamente. Qual é a realidade? Aquilo. Eu não quero cansar os nossos telespectadores com detalhes técnicos, né? Mas a anulação do processo do Lula pela suposta incompetência da Vara Federal de Curitiba, claramente o que houve ali foi que se atropelou a lei. O artigo 76, inciso 1º do Código de Processo Penal, tem uma figura chamada, o nome assusta, né? Conexão intersubjetiva concursal. Para explicar de forma resumida, é o seguinte: quando você forma uma quadrilha, uma associação criminosa como essa que foi formada em torno da Petrobras, os seus integrantes praticam vários crimes. Não é? Eles não vão formar uma quadrilha dessas para furtar uma bicicleta na noite de terça-feira. Eles vão fraudar licitações, vão praticar corrupção, vão lavar dinheiro em vários lugares, né? Então você tem uma turma que vai atuar no Rio de Janeiro, porque aqui é a sede da Petrobras. Você tem uma turma que vai atuar em Brasília, porque lá ficam os órgãos federais. Você tem um pessoal que vai atuar em Curitiba, porque lá fica o doleiro encarregado da lavagem de dinheiro. Você vai ter um empresário cuja sede da empresa é em Salvador, na Bahia. E o que a lei diz? Qualquer desses lugares é foro competente para processar e julgar todo mundo, porque como é uma quadrilha, como eles estão agindo no que a gente chama de concurso de agentes, todo mundo colaborando para a prática dos mesmos crimes, a lei quer um processo unificado. Em qual cidade? Em Curitiba? Em Salvador? Em São Paulo? No Rio? Em Brasília? A lei diz: onde o primeiro dentre os vários juízes potencialmente competentes tomar conhecimento do fato, tomar uma medida a respeito do fato, que foi exatamente o que aconteceu em Curitiba. Tá? Então, Curitiba é o foro competente, tanto que, como reconheceu o próprio candidato na entrevista, foram impetrados habeas corpus pela defesa dele para o Supremo, questionando outros aspectos. E o Supremo julgou esses aspectos, né, e em nenhum momento reconheceu: olha, mas espera aí, tem uma coisa que a tua defesa não disse, mas está errada. A competência não é de Curitiba, porque o judiciário pode reconhecer isso de ofício, ou seja, sem ninguém pedir. Olha, estou pegando um processo aqui de Curitiba, onde a defesa está levantando uma série de questões, mas tem uma questão aqui que a defesa não levantou, mas eu tenho que apontar. Esse processo não deveria estar correndo em Curitiba. Deveria estar correndo em outro local. Isso nunca foi feito.
Então, o brasileiro médio, né, mesmo sem ser bacharel em direito, ele tem o direito de desconfiar que isso foi uma armação para viabilizar a candidatura do ex-presidiário, né?